Hoje decidi começar com palavras poderosas. Quem quer que sejas e onde quer que estejas, a depressão nunca te abandona. Todos os teus eus estão lá dentro. Um novo eu pode entrar, mas nenhum dos outros pode sair. A questão é, quem é que está a conduzir em determinado momento? Socorri-me destas poderosas palavras com que Bruce Springsteen se descreveu a si próprio e à sua luta contra uma depressão crónica na autobiografia Born to Run, para iniciar este episódio do Pode Pensar, o podcast da DEC Proteste, hoje, claro, sobre saúde mental. Eu sou Aurélio Gomes e neste episódio vou pensar em voz alta sobre essa dor que desatina a depressão, mas também de saúde mental em sentido mais lato. Isto com a Ana Matos Pires, diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental, e Ana Muniz, psicóloga e psicoterapeuta, autor de Este Livro Não É Para Fracos e crítica daquilo a que chama de indústria da felicidade e tirania do pensamento positivo. Bem-vindas às duas. Temos aqui muito para conversar. Já estou a esfregar as mãos, mas começo já por si, Ana Matos Pires. Que eu é este, como dizia o Bruce Springsteen, que nos conduz quando a depressão se instala? Primeiro, acho que a descrição que o tio Bruce fez é uma descrição muito vívida e muito esclarecedora do estar deprimido. Porque não se é, está-se. Isso, em português, o ser e o estar, de facto, pode-se ser. E provavelmente os quadros depressivos crónicos, que nós na gíria chamamos endógenos, endógenos por oposição aos reativos, ou seja, as patologias depressivas que têm de facto uma configuração mais biológica, uma estrutura mais depressiva. A gente nasceu assim. Exatamente, okay. A gente nasceu assim, pode ser-se deprimido. Ou seja, doente como se pode ou passar a ser deprimido, porque há um momento em que a depressão aparece, claro. Como se pode passar a ser diabético tipo 1 ou hipertenso, nesse sentido. Mas, na maior parte das vezes, felizmente, está-se deprimido. Enfim, há um contexto, há uma vulnerabilidade de cada um de nós, que é diferente de pessoa para pessoa, e há um meio externo que pode potenciar ou prevenir este adoecer depressivo e, nesse caso, está-se deprimido, não se é deprimido. O eu é sempre o mesmo. Parece que me estou a contradizer por ter gostado da descrição e agora estar a dizer que o eu é sempre o mesmo. Mas bem-vindo ao mundo da ambivalência, que é uma característica tão humana. Não, mas nem é uma ambivalência. Vou explicar. Acho que a descrição está excelente. O que se passa é que mesmo, se eu fosse psicanalista, que não sou, provavelmente agora estava a pensar na clivagem de um eu mais organizado. Mas não é isso. O eu é sempre o mesmo. A é de facto uma alteração tão profunda da maneira como nós sentimos, como nós nos sentimos, como nós trabalhamos, como nós nos relacionamos com os outros, que parece-nos, a nós que estamos deprimidos, que somos e estamos outra pessoa. Sim. Porque a alteração ao funcionamento é de tal maneira importante que é mesmo como se fosse um eu diferente. Lembro-me sempre de uma mulher que eu segui, que me dizia para explicar a alteração motora do próprio estado depressivo. Adoro, sabe o que é nós dizermos à nossa perna direita? A nossa cabeça diz à nossa perna direita, sai da cama, e a perna direita não sai. Exato. Porque a alteração motora, a incapacidade de mobilidade, de ação, Muita gente julga que os sintomas depressivos, por exemplo, são sempre ao nível ou intelectual ou emocional, seja lá, mas certo. Na cabeça. Certo. E esquecem-se muitas vezes que manifestam-se às vezes até unicamente no lado físico. Exatamente. Ana Muniz, o Bruce Springsteen é obviamente uma pessoa alfabetizada emocionalmente e, portanto, com esta luta que já dura há tantos anos com esta doença, ele sabe do que fala.
Nós, cidadãos que não são o Bruce Springsteen, que vivemos a nossa vida, estamos preparados para, a todo momento, podermos perceber que estamos com uma depressão? Ou seja, somos analfabetos e precisamos de alfabetizar-nos sobre isso? Ou? Sim, precisamos de alfabetizar-nos sobre isso. Alguns de nós já temos mais noção do que conhecemos em nós, e é muito engraçada esta citação pela parte de, por um lado, na psicoterapia, um grande caminho da depressão para ajudar a sair da depressão e a lidar com a depressão é a autoaceitação. E é engraçado que a Ana estava a dizer, as pessoas não se reconhecem e muitas vezes têm uma fantasia que é, eu só quero voltar a ser como era. E quando falamos de depressões reativas, que são aquelas com que os psicoterapeutas acabam por trabalhar mais... Ou seja, são reativas porque a pessoa, são no acontecimentos fundo, de vida. Exatamente. Por exemplo, uma morte, um divórcio, Sim. uma perda de emprego. Geralmente muito mais do que isto. Geralmente há um caminho até chegar a um estado depressivo que até é visto Não como é só um acontecimento? Não é um acontecimento. Okay. É um padrão, é uma sucessão de coisas e é quase como se a pessoa agora para de lutar porque já não aguenta lutar, já não tem recursos. E é engraçado porque é muito a tentação e sempre eu queria voltar a ser como era. E para nós é muito importante ajudar a pessoa a perceber que como era levou até aqui. Há coisas que têm que mudar. E têm que mudar na relação comigo própria e a autoaceitação é das coisas mais importantes a desenvolver na depressão, porque é uma autocrítica constante, uma sensação de desajuste, coisa muito cruel, que muitas vezes já existia antes. Isso vem do estigma que as doenças... Uma culpa. A culpa vem do estigma que sempre se associou, ou pelo menos eu penso assim, as pessoas não estão preparadas para pensar que... Estão preparadas para pensar que podem adoecer do estômago, ou Sim. sexualmente, ou de outra coisa qualquer, mas não estão preparadas para assumir que podem estar doentes mentalmente. Não, e a tal literacia emocional é mesmo, quanto melhor eu me conhecer, mais eu consigo perceber os primeiros sinais. Porque muitas vezes depois aquilo que é preciso fazer em terapia é mudar a relação comigo própria e mudar a relação com o mundo, pôr limites, perceber, inclusive é mudar a maneira como eu comunico com pessoas. É preciso criar aqui recursos para a vida passar a ser diferente. E aí, quanto mais eu me conhecer, é aquela ideia que as grandes crises já foram pequenas crises que alguém ignorou ou não soube ver. Quanto mais eu souber de mim e dos outros, como é que funciona, onde é que estão os limites, o que é que eu sinto, e sentir emoções difíceis, tristeza, raiva, medo, é importantíssimo. Mas parece que andamos a fugir disso tudo e depois a certa altura... Então eu ia tentar... Força, Ana. Posso? Ana Matos Pires. Não. Estejam à vontade para interferir. Pegar nisto que a Ana acabou de dizer, que é extraordinariamente importante. As emoções negativas fazem parte das emoções saudáveis. Da vida saudável. Okay? As pessoas acham que estar triste é equivalente a estar deprimido. Exatamente. Que é um erro. É um erro absoluto. Conta isto há muito pouco tempo à Teresa Dias Mendes e vou voltar a contar aqui. Aos 2 anos, a minha criança estava enfiada num sofá de orelhas com um ar muito quieto. A sua criança que agora é psicóloga. Claro. Com um ar muito enfiado, que não era nada habitual. E eu lá esperei um bocadinho e às tantas pergunto-lhe: Rita, o que é que se passa? E ela diz-me, do alto dos seus 2 anos, é importante dizer que é filha de 2 psiquiatras, estou deprimida, mamãe. E eu disse: não estás só triste, querida, estás só triste. Pronto, e estava, ou seja, eu também, é uma frase, quase é uma frase feita minha, eu sou uma psiquiatra que gosta muito pouco de psiquiatrizar e patologizar a vida de todos os dias. Acho que a chamada normalidade é suficientemente lata para nós cabermos lá todos, por um lado, e acho que a doença mental é suficientemente grave para nós percebermos que fazer um diagnóstico é importante, não é por um rótulo, é fazer um diagnóstico clínico como se faz em qualquer outra especialidade médica, porque isso nos ajuda a fazer a abordagem terapêutica, quer ela seja uma abordagem farmacológica, quer ela seja uma abordagem psicoterapêutica, quer ela seja um conjunto das duas, que é o que neste momento enfim, a ciência prova que é a mais adequada. Agora, não ter medo das emoções negativas e não patologizar em demasia. Diríamos que reprimi-las até pode ser contraproducente. Exatamente. Portanto, exatamente. Está triste, mas isso há de passar... Eu quero continuar a ficar triste se me acontece alguma coisa que me chateia. Porque isso é que é o normal. Da mesma maneira que quero continuar, sem me fazerem um diagnóstico de uma depressão, da mesma maneira quero ficar contente quando me acontece uma coisa boa, sem me fazer um diagnóstico de uma mania. A Ana Matos Pires é conhecida por usar um neologismo
A normopatia. Exato. Eles são muito chatos. Sim, mas é uma bela palavra, porque isto encaixa também muito bem naquilo que eu acho que é um sinal dos tempos que vivemos. É esta, chamemos-lhe indústria, a indústria do bem-estar. Nós temos de estar sempre felizes, positivos. Sim. E fica sempre no subtexto que se não estás assim a culpa é tua, porque não sabes lidar com a tua vida e com os teus chakras e não fazes aquelas coisas que nos dizem para fazer, como contemplação. Não é contemplação a palavra, Meditação. ficar a não pensar. Meditação. Ou isso passa, ou tens de ter força. Vai ao cinema, sai com os amigos. Ana Muniz, que raio de indústria é esta que nos empurra para esta obrigatoriedade de estarmos sempre muito bem? É uma indústria que nos faz muito mal e que há aqui uma coisa que as pessoas pensam, então, mas se isto vende tanto, se vende tanto não fará bem. A questão é que eles nunca são responsabilizados por resultados. Os gurus da autoajuda vivem dos livros que vendem e da quantidade de gente que ali está. Não há nenhum tipo de monitorização se isto faz bem ou mal às pessoas. E, na verdade, quando falamos de depressão, nota-se muito. Se já há uma sensação de desadequação da pessoa e que tudo depende de mim, e, aliás, as pessoas chegam muito à primeira sessão e a ideia é eu tenho tudo. Eu tenho tudo, eu não percebo porque é que estou assim. Ou seja, quando diz tudo tenho um bom casamento, Tenho tenho um um bom casamento, emprego, tenho um bom tenho trabalho. filhos. É evidente que não tem tudo, porque se tivesse aquilo de que precisava, não estava assim, por definição. Mas esta é uma parte muito culpabilizadora também, porque esta ideia, parece muito giro, que é a ideia do pensamento mágico. Muito esta indústria da felicidade vive duas ideias que são contradições em termos, que é muito engraçado. Há um autor que é o Carl Strenger que fala disso, que é, por um lado, eu posso ser tudo o que quiser, por outro lado, está tudo destinado. Isto é impossível. Se eu posso ser tudo o que eu quiser, eu posso dar cabo da minha vida. Se está tudo destinado, então eu não tenho liberdade para nada. Não preciso fazer nada. Mas acho porque que isso vai nunca ninguém acontecer. pensa nisto assim de uma maneira muito... É isso, e as coisas não acontecem por acaso. Esse é o está tudo destinado. Nunca está por acaso. Há sempre uma Qual é a razão. ideia? Isto é agradável. Não é? Isto é agradável, porque isto parece que Primeiro isto é afinal não vai simples. correr muito mal. simples. E é muito simples. Só que há o lado da culpabilidade também, que é, se eu não me estou a sentir bem, então é porque há alguma coisa que eu não estou a fazer bem. Então estás a pensar negativo. Tu tens que visualizar, e se não visualizares, então vai correr mal. É uma indústria muito cruel. Mas a própria psicologia tem, eu não diria subdisciplinas, mas já se fala da psicologia da felicidade. Se nós ainda não positiva. Ok. Psicologia É que eu já vi positiva. também a expressão psicologia da felicidade. Mas Quer dizer, isso se nós deve ainda nem ser- sequer sabemos o que é bem a felicidade, e isso poderá ter a ver com bem-estar mais geral. Isto Não é sou para muito o Aurélio. adepta sequer, O Aurélio né? anda a ler livros de autoajuda para a psicologia da felicidade. Para a psicologia. Não ando, mas vejo-os à venda. Atenção, eu escrevi um livro, o livro que eu escrevi é um livro que seria Pop Psychology, mas como nós não temos em Portugal, ele está na autoajuda e este livro não é para fracos, Como Agir com Coragem está ao alcance de todos. É um livro sobre assertividade, Sim. que é, por acaso, que é das coisas que muitas vezes pode levar as pessoas a deprimir-se, que é a incapacidade de pôr limites, de se afirmarem, de gerir o medo, gerir a vergonha, tudo aquilo que todos os dias estamos a ser atacados de vários lados. Um lado que eu diria perverso, e isto é mais, eu estou a dizer isto em afirmação, mas é uma pergunta. Uma pessoa que começa a sentir-se descompensada muito difusamente, mas sabe que não está bem, de repente socorre-se destes gurus, destas meditações, destes cristais, destas coisas todas, e depois acaba por perceber que aquilo não funciona. Quando chega às vossas mãos, Ana Matos Pires, por exemplo, isto foi um tempo precioso que se perdeu? Foi. E isso é, de facto, um dos aspectos mais importantes e que, em termos de políticas de saúde mental, tem mesmo que ser investido, que é este aumento de literacia e a luta contra o estigma. A luta contra o estigma é, do meu ponto de vista, a batalha que não está ganha. Não está ganha. O estigma da doença mental. Da doença mental. Não está ganha. Daqui a uns anos eu diverti-me a fazer, pedi a um amigo que trabalhava na Assembleia da República para fazer uma pesquisa sobre as palavras esquizofrenia, perturbação bipolar, demente, deprimido, Autista, imagino. Mas usadas em contexto de argumento político. Todos procurar, desde os anos 70 até essa altura, que foi para aí há 4 anos, naqueles diários da Assembleia da República. Sim. É transversal
transversal da esquerda à direita, pré-ditadura e pós-ditadura, o uso dos diagnósticos psiquiátricos para se ofender. O senhor deputado é verdadeiramente esquizofrénico. Exatamente. Okay, estou a perceber. Em nenhum momento aparece ali o senhor deputado é um verdadeiro insuficiente renal. Não é? Podia ser. E mais agressivo ainda, um impotente sexual. Um sedoso. Ou isso. Não, já nem usam, está cego. É cego, já nem se usa. Exatamente. Já nem usa. Exatamente. Repare, e aqui o HIV não foi por acaso que eu o trouxe à bala. É muito agressivo. Exato, mas não se usa. Mas percebeu-se, porque fez-se um caminho, felizmente, Claro. de anti-estigma, que nós nos lembramos, enfim, eu sou a mais entradota de todos, mas somos rapazes e raparigas, não interessa nada, como dizia a outra, fez um caminho positivo que a saúde mental tem que fazer. Esta luta contra o estigma é a nossa grande luta. A própria coisa que nos sai muito, estás louca? Isso devemos evitar, se bem que está ali, pronto. O estás louca. Vamos aceitar até aí. Sim, o estás louca, ou estás, eu digo imensas vezes, estás zuca da pinha, estás... Não, também não vamos coartar agora a liberdade de usarmos palavras, não é isso. Não queremos matar as metáforas. Claro, exatamente. Mas vamos com calma. Exatamente. Sim. Agora, este lado ofensivo do diagnóstico é usado todos os dias, não é? E isto acaba por ser extraordinariamente negativo nessa luta contra o estigma. O enorme estigma atrasa a falta de literacia, não permite que as pessoas percebam que estão a adoecer. E por outro lado, o estigma não permite a procura atempada de ajuda, mesmo depois de perceberem que estão a adoecer ou que estão doentes. Bem. Ana Muniz, e o estigma da palavra psicólogo, palavra psiquiatra, ainda existe? Existe muito e é muito engraçado. Eu faço executive coaching numa linha de coaching psicológico. Eu, na verdade, acredito que para fazer coaching, e o coaching, a definição do executive coaching é intervenções, por exemplo, desenvolvimento de competências, treino de falar em público, treino de comunicação assertiva, para pessoas que não têm critérios, não há um sofrimento emocional tão significativo, nem um déficit de funcionalidade que justifique psicoterapia. Só que só para saber isto é preciso ser psicólogo. É preciso saber fazer, não depende do bom senso, como uma vez me disseram. Então como é que vê a diferença? É o bom senso. Fazer diagnósticos não depende do bom senso, só isto já é... Nem do senso, seja nem ele do bom senso, ou mau. quanto mais... Exatamente. Só isto já é muito importante. E qual foi a pergunta que me fiz? Essa palavra psi ainda sofre daquele virar do... os psicólogos são todos os malucos. Por isso mesmo, o coaching teve tanta adesão, o coaching executivo, porque um coach é para campeões. E um psicólogo organizacional, um psicólogo aqui a fazer intervenções em organizações, é uma coisa para gente com problemas. Tem assim um ar mais fraquito, não é a mesma coisa. E é muito mais engraçado. Estigmatizante? É muito mais estigmatizante. E vê-se muito isto, é o desenvolvimento pessoal, a indústria do bem-estar, desenvolvimento pessoal, felicidade. E aqui uma tentativa de fugir. E na clínica, as pessoas depois confrontam-na com, mas o meu coach de vida não me diz nada que deva fazer assim. Ou seja, é desafiada nas suas decisões terapêuticas por... Como acontece muito na medicina em geral. Eu ouço muitos médicos a dizer, para aí os doutores da internet desafiar tudo aquilo que eu digo porque leram uma coisa qualquer na internet. Aqui não é ler na internet, muitas vezes mas é também conselhos de... jeitosos, como se dizia na aldeia. Geralmente quando as pessoas chegam a mim já fizeram o percurso de perceber que não estava a funcionar. Eu noto mais isso. E tem essa noção interiorizada. Sim, aí já têm. O que eu noto muito eu trabalho muito no mesmo território que os life coaches, porque trabalho em organizações em que faço workshops, no fundo, de literacia emocional. Explicar, por exemplo, em que é que a tristeza é útil? É que nem é só vivê-la, é que aprende-se. Perceber o que é que eu fiz de errado, o que é que eu não fiz, deixar ir, largar, etc. E por isso, aí há muitas vezes a ideia, há pessoas que dizem, mas tanto tempo a falar de emoções difíceis e agora a alegria no fim só um bocadinho. Sim, eu não costumo ser chamada quando as pessoas estão alegres. Felizmente. Aí não é preciso mexer. O que é preciso é mexer nas outras. Claro. Por isso, a mim não me costuma acontecer tanto quando as pessoas me procuram e o que a Ana estava a dizer de atrasa, porque as pessoas às vezes, mas qual é o problema? Qual é o mal de estar aqui à procura só de umas ideias positivas? E eu acho que uma metáfora boa é a mesma coisa que ter um cancro e em vez de quimioterapia estar a fazer homeopatia. Porque
é mesmo, está a avançar, está a piorar, e quando se chega lá, há um cinismo que já se instalou. Eu uma vez disse a alguém que me vinha com essas conversas, se tivesse uma psoríase não ias à esteticista. Claro. Ias a uma dermatologista, porque é que estás agora a querer ir a uma esteticista das emoções se podes ir a um profissional? E a palavra psiquiatra? Ainda tem estigma também. Eu até imagino que é atir logo para aquela loucura. Eu estou louco para ir ao psiquiatra. Tem, mas apesar de tudo, eu acho, e aí, mais uma vez, aquilo que que foram as decisões políticas, da política de saúde mental nacional nos últimos anos tiveram importância. Eu acho que é muito menos estigmatizada, e o psiquiatra é muito menos estigmatizado agora, nomeadamente entre pares, a partir do momento em que foi cada vez os serviços de psiquiatria e saúde mental, que não se chama só de psiquiatria, os serviços de psiquiatria e saúde mental começaram a estar instalados nos hospitais gerais e não nos grandes hospitais psiquiátricos. Nós neste momento... Já só sobram 2. Só sobram 2, o CHPL, antigo Júlio de Matos, que... naquele terreno todo tem um hospital psiquiátrico, mais a Infarmed, a CCSS, o Centro de Saúde de Alvalade, portanto, num campus da saúde, e o Magalhães Lemos no Porto. E, portanto, eu acho que esta integração veio ajudar-nos. E que mostra o caminho que a coisa tem seguido. Exatamente. Sim. E vai ajudar-nos desse ponto de vista, do ponto de vista enfim, do estigma e do medo da palavra e da especialidade. E, por outro lado, e eu agora vou dizer uma coisa que não é muito consensual entre os psiquiatras, a ideia de que os psiquiatras são todos malucos, a mim até me agrada, confesso, malucos usado no sentido da loucura e dos Jucas da Pinha. Não é assim tão inverdade, que é uma palavra que eu detesto e que não existe, como isso. O que eu acho é estas profissões, as nossas 2 profissões, minha e da Ana, não amalucam as pessoas. Agora, há muitas pessoas com problemas prévios que procuram respostas para si próprios. Isso por um lado. Sim. Por outro lado, também é verdade, a minha irmã João diz isto imensas vezes, que nós, os psis, perdemos um bocadinho os limites da normalidade. E, portanto, nós estamos tão habituados a ver os limites, o limite do sofrimento, a bizarria comportamental, que às tantas isso coisas... entra na vossa normalidade, seja lá o que for a normalidade. Coisas que normalidade no sentido saudável versus não saudável, que às tantas já aceitamos coisas que a maior parte das pessoas já acham que já estão para lá e isso, nós somos culpados por isso. E há também uma coisa que eu acho que se associa muito e que divide muito, temos aqui uma psicóloga e uma psiquiatra. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, à psiquiatria não vou, eu vou a uma psicóloga. Os psiquiatras só receitam medicamentos, como se isso fosse necessariamente mau. Primeiro, não é necessariamente mau. Segundo, não é seguramente verdade. Pronto. O que a Ana Matos Pires está a dizer é que já mandou pacientes para a Ana Muniz e vice-versa. Todos os dias. Claro. Todos os dias. Ainda por cima trabalhamos juntos. Não foi por isso que... É do lado do corredor. Pronto. Assim, isso é uma coisa que me é muito perturbador para mim. Muito, para não dizer muito irritante. Mas porquê é que nós, ultimamente, digo, ser humano em geral, a gente sente, há um problema com os medicamentos como se fossem uma coisa má. Ainda não percebi isso. Eu acho que esta clivagem profissional é uma coisa que felizmente está cada vez menor e nós, felizmente, e nós percebemos muito bem que nós fazemos trabalhos complementares. Claro. Primeira coisa, não é? Aliás, há psiquiatras com formação psicoterapêutica. Eu não tenho formação psicoterapêutica, portanto, sempre que eu precisar, está lá. Ela está lá do outro lado. Exatamente. Mas e é uma ação complementar. E, por outro lado, eu adoeço psiquiatricamente porque tenho um órgão físico que se chama cérebro. Se eu não tivesse cabeça, não tinha... E porque há
uma alteração biológica ao nível dos neurotransmissores cerebrais que me fazem adoecer. Depois, as estratégias de tratamento é que podem ser mistas. Claro. Agora, ninguém põe em questão, ou quase ninguém, os médicos e os medicamentos são um mal necessário. É melhor nós evitarmos, mas há um momento em que não podemos nem devemos. Claro. E se ninguém põe em questão, tomar o antibiótico se tem uma infecção. E, portanto, faz muito, mas lá estamos nós outra vez a bater na literacia, e lá estamos, acho que ainda neste particular dos psicofármacos, a questão ainda é mais complexa do que na maioria da farmacologia, porque nós temos muito medo da nossa cabeça e daquilo que as coisas possam fazer à nossa cabeça. Pode faltar-nos ao controle. E o medicamentos não tem problema, mas para a cabeça é mexer com coisas muito sérias. Mas do ponto de vista da psicoterapia, e quando é ao contrário, quando sou eu, e muitas vezes temos que fazer isto, que é ir ajudando a pessoa, não se pode impor, mas ir ajudando a perceber que vai ser preciso apoio psiquiátrico. E a ideia é nós até criar condições para fazer trabalho terapêutico. Certo. Porque se o sofrimento é muito intenso, por exemplo, na ansiedade, se o pico de ansiedade é muito alto, nós nem sequer conseguimos evoluir e fazendo desensibilização. Aliás, diria que o que a Ana Muniz disser à paciente ou ao paciente... Não entra. Não entra. Se ela estiver ali com aquela parede de ansiedade... É muito engraçado a Ana estar a dizer isto, e de facto sou amiga da Ana e aliás, sou uma excelente profissional e gosto imenso de trabalhar com ela. É muito engraçado porque isto é sentido exatamente da mesma maneira deste lado. Ao contrário. Tantas vezes que eu digo, você está com um quadro depressivo muito grave, a medicação antidepressiva não faz efeito no imediato, tem um tempo de latência da ação, vamos fazer assim... O próximo mês é para melhorar sintomas, depois pensamos no resto. Okay. Imensas vezes eu digo isto. Imensas. E já agora, como reagem a estas notícias cíclicas que vamos ouvindo? Portugal é um dos países que mais receita e mais consome ansiolíticos, hipnóticos, antidepressivos, enfim, medicamentos para doenças ditas mentais. Primeiro, somos os que mais consomem ou dos que mais consomem por referência a quê? Isto é bom, é mau? Diz-nos alguma coisa esta notícia? Ana, Matos Pires. Eu tenho aqui duas Anas hoje. Sim, mas é mesmo importante ouvir a Ana. Ainda bem que falamos nisso aqui. Bom, primeiro, faz-me muita impressão, e aí a crítica à desinformação jornalística em saúde, do jornalismo em saúde, continua a existir, e os mídias têm uma importância grande nesta passagem de informação. Primeiro, a iliteracia é grande. A ignorância. Eu aí não dizia a iliteracia, okay. É a ignorância. E sou mesmo sentiu-se até na discussão anti-vacinas daqui a uns anos, em que se dá o mesmo peso a um cientista e uma pessoa tem uma opinião sobre o assunto. É um achismo, não é? Sim. Mas o primeiro ponto que me parece muito importante separar é: uma coisa são os antidepressivos, outra coisa são os ansiolíticos, os chamados calmantes, as benzodiazepinas, certo? Sim. Porque, enquanto psiquiatra, eu acho que o aumento da prescrição de antidepressivos pode ser um dado indireto de que nós estamos a diagnosticar mais e mais precocemente. O que será um bom sinal. O que será um bom sinal. O que se passa em relação às benzodiazepinas, Portugal tem, de facto, agora em termos de saúde pública, Portugal não tem um problema de hiperconsumo de antidepressivos nem de antipsicóticos, mas tem um problema de saúde pública de hiperconsumo de benzodiazepinas. Ou seja, os tais calmantes. O Valium, Xanax, por aí fora. Exatamente. E muitas vezes até na farmácia sem receita médica. E muitas vezes na farmácia sem receita médica. Aquela farmacêutica é minha amiga, já me conhece. Exatamente. Okay. E é um péssimo serviço. É um péssimo serviço, e dizer também que se nós agora decidirmos que vamos todos retirar as benzodiazepinas às pessoas que estão a tomar erradamente, de uma maneira errada, benzodiazepinas... Sim, porque haverá quadros em que é necessário. Muito, claro. Muito. São excelentes medicamentos usados adequadamente. Mas os serviços de psiquiatria paravam porque os síndromes da abstinência eram brutais. Portanto, as pessoas, até família, que estão nisso, exatamente, são drogadas, literalmente, há dezenas de anos. Agora, é preciso fazer esta diferença. Sim. É para mim muito importante não diabolizar, claro. e explicar muito bem que uma coisa é provavelmente até um indicador de melhor prestação de cuidados, do que propriamente um indicador de que estamos todos mal e não sei o quê. Dito isto, também é verdade que
se nós tivéssemos uma integração de cuidados mais real entre os cuidados primários e isto é ao nível do SNS, Sim. portanto toda a gente pode pagar apoio psiquiátrico e psicológico. Sim, exatamente. E o SNS tem a obrigação de prestar esse apoio. Se esta interligação de cuidados fosse de facto feita, provavelmente nós teríamos mais psicólogos nos cuidados de saúde primários a fazerem parte daquilo que é o seu trabalho, que é prevenção, educação e prevenção da doença e promoção da saúde, porque isso é uma área que a psicologia sabe fazer muito bem. E provavelmente haveria menos necessidade de prescrição em algumas situações porque tinham sido abortadas atempadamente. Sim. Posso Força, trazer claro. aqui, não é exatamente, mas tem a ver com aquilo que acabámos de falar, que é uma das coisas que nós temos notado este ano, depois da pandemia, é todas as intervenções em empresas. Eu trabalho muito em empresas privadas a fazer programas de mental health, que é agora saúde mental, e queremos promover a saúde mental e queremos diminuir o estigma, e felizmente começam a aparecer CEOs que dizem que fazem psicoterapia, que é ótimo, e que assumem. Mas esta é uma coisa, muito do que são as depressões reativas atuais tem a ver com o local de trabalho. Nós passamos muito tempo acordados e um ambiente onde as pessoas se sintam humilhadas, desrespeitadas, controladas, pressionadas a toda a hora, e depois ao mesmo tempo muita meditação, e a meditação tem alguns efeitos clínicos bons, mas não são, quando a ameaça é constante, não é a meditação que nos vai ajudar, e é muito interessante perceber que, se por um lado estas iniciativas são ótimas, por outro lado, enquanto as pessoas continuarem a gerir da maneira que gerem, enquanto as pessoas se sentirem tão ameaçadas no local de trabalho, não vale a pena temos que ligar o management, o estilo, a maneira como as pessoas comunicam dia a dia com o bem-estar e esta parte básica de promover o bem-estar. Já agora, Ana Muniz, nós ainda estamos em pandemia, não vale a pena, mas tivemos alturas piores. O que é que sentiu na sua prática clínica, sei lá, desde o ano passado para cá? O que é que lhe aparece mais? Primeiro, apareceu mais gente? Muitos ecrãs, menos gente, muitas horas no ecrã. Ok. Já agora, e isso tem alguma interferência na prática clínica? É pior ou melhor ou é igual? Eu era ter uma interface, pessimista. ou seja, fazer consultas à distância. Depende dos pacientes, mas o que a investigação mostra, e a minha experiência também é de acordo, é que é bastante eficaz. Okay. É muito eficaz. Por isso, essa parte, há muito mais gente a procurar terapia, muito mais gente a procurar ajuda. A pandemia, em alguns casos, foi a gota d'água, e noutros casos nem foi a gota d'água, foi a permissão para. Agora já se pode procurar sem me sentir assim tão... Já não sou a única. Estou a perceber. Agora tem uma caução do ambiente. Sim, Estou já não me sinto tão discriminado. sim, inclusive aos próprios técnicos de saúde, que é uma coisa importantíssima, que é as pessoas serem role models, poderem mostrar, inclusive os médicos. Eu nunca tive tantos pacientes médicos, que é uma coisa de uma geração já mais nova, mas que é importante as pessoas poderem falar abertamente. Mas isso é bom sinal. É sinal que as novas gerações já vêm com à vontade para falar da saúde mental. Sim. Aliás, muitas estrelas da música, do cinema, estão cada vez mais a mostrar... O desporto teve agora exatamente. os Jogos Olímpicos tiveram aqui um papel importante. Portanto, isso vai mudar provavelmente nas novas gerações e vem aí... Vai ter de... Exatamente. Mas obviamente é uma luta difícil. Claro, imagino que sim. Difícil. Agora, vamos olhar para o sistema. E eu tenho aqui, podia ter ido mais atrás, mas eu tenho aqui 3 citações de 3 textos que a Ana Matos Pires publicou no Público, passa a redundância. 2016. Ainda que seja reconhecida a importância da saúde mental para o bem-estar dos indivíduos e para o desenvolvimento das sociedades, mantém-se o estigma, a discriminação, a exclusão social e, tantas vezes, as violações dos direitos humanos dirigidos às pessoas com doença psiquiátrica. Isto em 2016. Avançamos para 2018. Uma saúde mental a meio gás e uma saúde mental a 2 ou várias velocidades é uma saúde mental injusta do ponto de vista social, não democrática e de menor qualidade. As necessidades estão identificadas, as estratégias definidas. O tempo esgotou-se, é agora ou nunca. Avançamos mais 2 anos para 2020. A saúde mental no SNS fez das tripas coração para dar uma resposta, mas precisa de mais para fazer mais e ainda melhor. Temos de cerrar fileiras e avançar para soluções. Eu lembro que o contexto disto é também, há um Plano Nacional de Saúde Mental, que, salvo erro, foi gizado em 2008. Era para 2006. Teve 10 anos e depois foi esticado para 2020, depois cai uma... Ou 2018, já não me lembro. 2020, depois cai uma pandemia. E agora vem aí a bazuca com dinheiro. Ana, diagnóstico eterno de que nunca lá chegamos ou é agora que isto vai mudar? Bom.
Então, Ainda para mais, deixem-me só dizer a quem está a ouvir o podcast que a Ana tem como tarefa agora de ir ver se o dinheiro da bazuca europeia atribuído à saúde mental é gasto, bem gasto e como é gasto. Fiscal. Tenho sobretudo como função e dever lutar por uma melhor saúde mental no país e umas melhores políticas públicas de saúde mental e falo-ei com todas as forças que tenho. Só quem não conhece a Ana Matos Pires é que não sabe que por trás ou ao lado de uma psiquiatra há uma ativista também, portanto... É o mesmo eu. Sim. É o mesmo eu. É o meu. Exatamente. Bom, é muito engraçado estar a ouvir esses 3 momentos, porque continuo... Para já dizem a mesma coisa, o que é excelente, não ando aqui a endrominar ninguém e a dizer aqui... coerente, pelo menos. Se bem que a coerência tem má fama. sou uma rapariga Sim, coerente. Pronto. Agora, o que é que eu acho? Acho que a saúde mental tem sido muito maltratada, tem sido de facto o parente pobre da saúde, e o SNS têm sido maltratados desde há muito, mas a saúde mental no SNS, agora estou a pensar como mulher de políticas públicas, tem sido muito maltratado e eu acho que foi o único efeito secundário positivo da pandemia. Foi, de facto, não há nada tão fashion neste momento como a saúde mental, não é? Ora, qual é a responsabilidade de quem está, que tem estas obrigações políticas? É galgar a onda. Certo? Sim. Pronto. E, no fundo, foi isso que o Programa Nacional fez. Dizer que houve, da parte da tutela, toda a disponibilidade, finalmente, e a abertura para nos ouvirem, nos sentarem e nos ouvirem, e a dita bazuca, pela primeira vez, dá dinheiro para a saúde mental. A última vez que tinha havido dinheiro público no contexto do SNS para a saúde mental da ordem dos milhões, tinham sido 5 milhões em 2009. Nós estamos a falar neste momento de uma dotação de 88 milhões para os próximos 5 anos. Agora, há uma coisa que é muito importante. Mas antes disso, 88 milhões para mim é um número. Sim. Do seu ponto de vista, vamos tratar-nos por você para manter aqui. Do seu ponto de vista, isto é dinheiro suficiente? Não, não é. Não é dinheiro suficiente, mas é uma boa bucha. Mas é uma boa bucha. Sim, e há uma coisa que é muito importante passar esta informação para o público. O PRR não paga recursos humanos. O PRR financia estruturas. E são normas muito claras da maneira como a Europa entrega este dinheiro. Completamente. Claro. Não somos nós que decidimos isso. E, sobretudo, não paga ordenados. Isto é um problema que vai ter que ficar, os governos, o que está por pouco tempo e os que aí vêm, ou vão seja, ter que... pode dar para construir um hospital, mas os governos vão ter que lá meter o material humano, chamemos de Exatamente. Portanto, é muito importante este reforço, muito importante. Agora, nós vamos conseguir, porque ela está com um problema real de direitos humanos, por exemplo, na área da forense, temos vergonhas autênticas neste país e pesam neste momento multas importantes sobre a cabeça do governo português se não houver alteração das estruturas forenses, por exemplo, e não é de agora, são avisos já de há alguns anos. Temos sítios, temos hospitais gerais onde ainda não existem internamentos para doentes agudos. Estou-me a lembrar da Feira, estou-me a lembrar do choque ali do Centro Hospitalar do Oeste. Então, há serviços que precisam ser remodificados, há definição de programas que podem ser financiados, de articulação, cuidados primários, cuidados de saúde mental, e este dinheiro é para isto. Mas isso já é logo uma primeira coisa. É ótimo. E é uma ideia que é importante fixar, que é isto é para estruturas, este dinheiro não é para pagar salários de pessoas. Nem sequer é possível fazer isso pelas normas do dinheiro. Mas eu não resisto
Já agora, só uma dúvida que me surgiu agora. O facto de o orçamento não ter sido, deste governo cessante, não ter sido aprovado, vai implicar alguma coisa? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O dinheiro vai fluir na mesma. Certo. Muito bem. Aliás, também outra informação que é importante, isto é verdade para a saúde mental, não é verdade para qualquer área do PRR. Isto não são fundos europeus. Atenção. Também é importante que as pessoas percebam isto. Houve um orçamento que foi entregue por cada um dos países a Bruxelas, com deadlines muito precisos, daqui até ali é para fazer isto, avalia-se aqui. Se isto não foi feito, não só se devolve o dinheiro que já veio, como não se avança o dinheiro para a frente. Ok. É uma avaliação constante, tranche a tranche. Isto, por um lado, a mim dá-me muita segurança. Pois. Eu que sou uma rapariga... Que anda para aí muito anda muito como é mais, que é dizer? Muito mais, oráculo da desgraça, que lá vem a corrupção e este dinheiro vai todo desaparecer nos bolsos de alguém. Sim, pronto. Eu acredito que desta vez vai ser diferente com os vai dinheiros. ser diferente. Muito bem. O que é a Ana Muniz, psicoterapeuta, já que estamos a falar de dinheiros, e temos aqui uma pessoa que vai estar ligada à vistoria do que se vai fazer a algum do dinheiro que venha aí para a saúde, nomeadamente para a saúde mental, o que é a Ana Muniz, psicoterapeuta, pede à Ana Matos Pires para verificar a aplicação dos fundos do PRR para a saúde mental e que seja prioritário nesta distribuição de fundos? É fácil imaginar... Não tem assim. Eu diria a parte dos cuidados primários, crianças. Começar nas escolas. Há aqui coisas que os miúdos podiam aprender cedinho, que era... A tal alfabetização sim, emocional, sim. Estarmos mais em contacto com o que se passa na nossa... Sim, eu não gosto da palavra alma, melhorar, mas atenção, pronto, temos estado a melhorar. Sim. Mas a escola já é diferente, precária. mas é preciso muito mais. E então há coisas dos adolescentes, é uma coisa... Tudo muda muito rápido. Claro. Há coisas que é mais fácil. Quanto mais cedo, mais fácil. Acho que todos sabemos isso. Sim. E por isso o investimento nessa área... E quando diz tudo muito rápido na adolescência, é o desenvolvimento... A terapia com os adolescentes. Até isso é mais rápido. É rápido. Cristalizado, está tudo mais fluido e por isso nós também trabalhamos com adolescentes ali a partir dos 17 e nota-se logo, há mais capacidade de mudança, de adaptação, mais fácil. Tudo ali é fresquinho, portanto está tudo pronto a ser mais moldável e trabalhado. Mas isto que a Ana disse é uma coisa muito importante. Se a área... que então é a precariedade da precariedade é a saúde mental da infância e da adolescência neste país, nomeadamente em termos de recursos humanos, toda a ordem. Diria que, sem tirar importância ao que se passa nos adultos em geral, sim, claro. Eu diria que os dois extremos etários provavelmente são os dois mais críticos hoje em dia, não só os mais velhos novos, e os mais jovens. Os mais novos são muito mais críticos. Mais muito críticos mais ainda críticos. do que... Sim. Apesar de tudo, isso... eu não acho, em termos de saúde mental, que as pessoas mais velhas estejam tão abandonadas como isso. Julgo até que tem havido bastante investimento, mesmo do ponto de vista social, e a doença mental e o bem-estar social acaba por estar muito, andar muito de mãos dadas. Apesar de esta pandemia ter vindo mostrar que é preciso haver uma alteração das estruturas residenciais para idosos, dos antigos lares, também é verdade que há 10 anos a qualidade de infraestrutura e de apoio, mesmo clínico, nessas estruturas era muito pior do que é neste momento. Portanto, eu acho que o investimento, apesar de tudo, nas pessoas mais velhas foi acontecendo e na infância e na adolescência, não de todo. Não. Por exemplo, psicólogos nas escolas. Já é comum? Algumas? Sobredotados. Eu disse sobredotados, não é? Eu também ouvi, mas estava aqui a pensar rápido, a tentar lá chegar. Sobredimensionados. Sim. Mas é bom esse trocadilho. Engraçado. Já agora, Ana Muniz, o que é que imagina como a sua paciente amanhã das 9 da manhã, ao ouvir esta conversa, o que é que pediria a Ana Matos Pires, se pudesse? A Ana Matos Pires ou a mim? Não, a Ana Matos Pires, a senhora vá do dinheiro. Não queria pô-la nesse papel, mas pronto. O que é que pediria? Isto, no fundo, é para tentar perceber o que é que as pessoas identificam como fraquezas do sistema. Basicamente é essa... Eu acho que seria o não terem percebido mais cedo e por isso mais cedo não ter sido detectado e não se ter falado sobre tudo isto mais cedo. Alfabetização, não é? Sim. E a alfabetização... emocional, digamos. Sim, assim. E do médicos, enfermeiros, haver aqui toda uma... Porque é importante, porque são as primeiras linhas de médicos de saúde familiar, enfermeiros, as primeiras linhas de contacto são aquelas que mais facilmente podem
Mostrar que logo recursos existem. encarreirar a Sim. pessoa para... Aliás, eu queria terminar isto, porque eu acho que temos de ter sempre o lado prático, isto de filosofar, sem desprimir para a filosofia, mas de filosofar é muito importante e de pensarmos algo sobre estas coisas é muito importante, mas depois quem está do outro lado, provavelmente já a sentir... Claro. Oxalá não, mas poderemos ter pessoas que estão a sentir que estão a descompensar de alguma maneira ou que não andam bem. E eu sei que há muita gente, mas o que é que eu faço? Eu sempre ouvi dizer que o Sistema Nacional de Saúde não tem psiquiatras nem psicólogos, aquilo custa muito, marcar uma consulta e demora. O que é que eu faço? Vou ao privado, mas é tão caro, depois uma pessoa tem que fazer uma consulta uma por semana e na volta não consiga uma por mês. Estão a perceber onde eu quero chegar? Que conselhos é que diriam a um nosso ouvinte, ou ouvinte é bom, eu que estava a pensar em masculino e feminino. Super politicamente correto. Ouvinte e ouvinta que nos esteja a ouvir e que, para poder já pôr em prática amanhã, saber o que ligar, o que fazer, Ana Matos Pires. Agora eu vou passar uma rasteira ao Aurélio. Conselhos não dou, porque conselhos dou aos meus amigos quando eles me pedem. Agora, orientações. Exatamente. Orientações. Toma. E os psis não dão conselhos. Sim. Okay? Mas essa não foi uma deixa para tu brilhares, mas ainda bem que fiz isso. Mas Exatamente. mesmo o counseling de inglês não é traduzido por aconselhamento. Pois não. Okay? Pois não. Pronto, Mas a gente vê essa tradução nas legendas. Pois vê, pronto. Dito isto, primeiro, eu acho que há muita dificuldade de recursos humanos, mas acho que há um mito muito grande da dificuldade de acesso às consultas de psiquiatria. Há, de facto, uma dificuldade muito grande, uma falta muito grande de psicólogos a fazerem abordagens psicoterapêuticas que forçosamente têm que ser determinadas, porque não há capacidade. Deixemos-nos também de fitas. Sim. Não há... O Serviço Nacional de Saúde tem que ter uma perspectiva de resposta ao maior número de pessoas possíveis. Portanto, não vale a pena, e mesmo cientificamente comprova-se isto, não vale a pena vir-se à procura de uma resposta. Eu espero que o SNS não a dê, espero que o SNS não a dê, de respostas psicoterapêuticas de base analítica com sessões diárias durante 10 anos. Sim. Ok? Portanto, os recursos em saúde são finitos, certo? E temos que tratar bem deles. E temos que tratar bem deles. Mas a orientação que eu daria era: procure ajuda, peça ajuda, peça à sua médica de família para fazer a referenciação. Se está mal, vá a uma urgência, porque todos os hospitais gerais têm um psiquiatra de urgência. Procure um psicólogo, fale com o seu médico de família e procure nos centros de saúde em que existe por exemplo, o seu psicólogo. Uma pessoa pode acabar de ouvir isto e pensar, estou mesmo a precisar de ajuda, liga aqui a Saúde 24, por exemplo? Tem duas alternativas neste momento. Ou liga o Saúde 24, ou liga eu não gosto do nome, mas é este que existe, a linha de aconselhamento psicológico, que de facto dá uma... Ou vai diretamente a uma urgência. Ou vai amanhã ao seu centro de saúde. Uhum. Ouve isto e vai amanhã de manhã ao seu centro de saúde. Ponto final. E porque já há muitos centros de saúde que têm psicólogos que fazem logo uma triagem para perceber se é preciso mais ou menos que aquilo. O médico de família tem essa possibilidade de fazer o encaminhamento e tem a possibilidade de fazer o encaminhamento direto para os serviços locais de saúde mental, mesmo nos sítios onde os recursos em psicologia são parcos. Sim. São parcos, ponto. Não estou a negar isto. Sim. Agora, felizmente são menos parcos do que já foram e, por outro lado, os cuidados de saúde primária, isto chama-se integração de cuidados. Os cuidados de saúde primária podem, de facto, pedir ajuda. Muito bem. Eu posso só acrescentar uma coisa? Claro. Estamos a falar de pessoas que a ideia aqui é recorrerem ao Serviço Nacional de Saúde. Mas eu queria trazer outra coisa, que nós terapeutas percebemos isso, que é até que ponto é que o meu bem-estar e a minha saúde mental é uma prioridade. Porque há muitas pessoas que dizem que não têm dinheiro para fazer terapia e isso tem a ver com prioridade. Depende de quanto é que eu gasto em roupa, depende de quanto é que eu gasto em férias, depende de outras coisas. É só lembrar disso. Até que ponto é que é uma prioridade eu sentir-me bem.
Porque muita gente não dá essa importância às coisas. Nunca pensou sobre isto assim. Pois. Ora bem, nós estamos a gravar este podcast em meados de novembro, mas na entrevista, ou melhor, na Teste de Saúde de dezembro, a Ana Matos Pires dá uma entrevista, na realidade, sobre o pós-Covid. O que é que sublinha dessa entrevista que deu à Teste de Saúde? O que é que vale a pena quem nos estiver a ouvir ir lá descobrir? Bom, antes de mais foi uma entrevista engraçadíssima. E agradeço a quem me entrevistou. Mas eu acho que vale a pena ter a noção de que há coisas para fazer e o que é que vai acontecer, o que é que a pandemia, o que é que a saúde mental no âmbito do SNS fez durante a pandemia e que há um caminho que está assumido. Portanto, essa é a grande mensagem. Muito bem, nós estamos quase a esgotar o nosso tema. Uma última pergunta para Ana Muniz, voltando a Bruce Springsteen e àquele fortíssimo ato de contrição e de lucidez que eu referi, que volto a dizer: quem quer que sejas e onde quer que estejas, a depressão nunca te abandona. A questão é quem é que está a conduzir em determinado momento. Que carta de condução, Ana, é que tenta que os seus pacientes tirem? Porque não é inevitável que o nosso eu menos saudável esteja sempre ao volante, pois não? Já disse que nós não temos que voltar a ser o que éramos antes da depressão, que é o que muita gente, por exemplo, quer, porque se estávamos tão bem não tínhamos adoecido. Exato. Diria, aliás, é uma intervenção que eu uso muito, o sudodário cognitivo-comportamental e as intervenções de terceira geração, que é, a par de uma voz autocrítica, que muitas vezes as pessoas que deprimem têm-na muito forte, criar uma voz compassiva, uma voz de apoio. E essa é que vai. E depois a ideia é mesmo que volume é que eu ponho cada uma. Nós não eliminamos a autocrítica, nós não nos reinventamos. Isso é a tal história da indústria da felicidade, mas nós podemos mudar coisas em nós e podemos tratar-nos de uma maneira mais justa, mais cuidadosa, mais compassiva. Compaixão é mesmo a palavra. Mesmo para terminar, aqui há uns 2, 3 anos ouvi uma entrevista na Rádio Pública, num dos canais da Rádio Pública, sobre alguém que labora nestas coisas do Namastê e do Zen, e eu fui à Índia, um jovem. E quando lhe perguntaram, a locutora lhe perguntou: o que é que trazes de sabedoria da Índia? E eu ouvi uma coisa que me arrepiou, confesso, que foi aprender a aceitar. Pois. E eu pensei, a resignação, ainda para mais, a Índia é um país com castas, primeiro, é um país com grandes desigualdades. E um jovem que, na minha cabeça, deveria estar na zona vamos lá revolucionar isto, vamos lutar para melhorar, não. Ele disse-lo com tanta beatitude que eu fiquei chocado, aprendi a resignar-me. Ele deve ter dito aceitar e não resignar, que não é exatamente a mesma coisa, mas a ideia aqui... Eu acho que sim, tem razão. Acho que foi mais aceitar. Sim. Mas a ideia é aceitar o que não podes mudar para ir mudar aquilo que é preciso ser mudado. Apesar de eu acho muito mais graça a uma citação da Angela Davis, se não me engano, que é chega de aceitar o que não posso mudar, vou começar a mudar o que não posso aceitar. Acho muito mais interessante. Mas é preciso mobilizar para aquilo que podemos mudar. Sim. Isso é que também tem a ver mas com a tal literacia emocional. Mas num jovem não choca mais do que ter ouvido isto de um adulto? Isto choca-me em todo lado. Okay. Choca-me em todo lado. Ana Matos Pires, só para rematar. Eu estou com o Aurélio, eu acho, preocupa-me se mais. Se fosse o locutor, eu acho que me tinha levantado oh, moço! Preocupa-me mais num jovem, exatamente, porque tem um percurso, já está isso tão enquistado, essa ideia tão enquistada, e ainda tem e fala-se muito disto da meditação ao serviço do capitalismo. Há um livro sobre isso, que é a ideia de vamos pôr as pessoas a serem responsáveis pelo mal-estar que nós lhes provocamos e vão aceitando. Não é a base do mindfulness, não é esta, não. Mas tem sido muito usada assim. E se não conseguir, a culpa é sua. Claro. Sim. Porque devia ter conseguido. Sim. Muito bem, obrigado às duas. Isto nós estávamos, já deu a perceber, isto é um clichê que se diz sempre no fim das entrevistas, mas isto é mesmo verdade, ficávamos aqui horas a conversar. Obrigado também a si, que esteve aí a ouvir-nos. Mais do que traçar diagnósticos, esperamos ter contribuído para tornar mais intensa a luz ao fundo do túnel, porque ela está lá. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. Olha, crianças Índigo, também dava outra. E cristais. Bom, o Pode Pensar da DEC Protesta regressa em breve com mais ideias para consumir.